Hoje mesmo eu estava com uma paciente na clínica e ela falava assim: "Nossa, meu trabalho tá muito pesado. Eu tô sempre com fadiga mental, eu tô sempre com fadiga física". E a gente já tá fazendo uma suplementação, a gente já tá mudando a alimentação. Ela melhorou a energia dela de 4 para 7, mas ela ainda não chegou em 10. E aí eu falo o seguinte: às vezes a maneira com que você tá lidando com o seu dia a dia é um ralo que tá tirando essa tua energia. E não adianta magnésio só, não adianta estrogênio, não adianta ter testosterona, que se essa energia que você põe na na no cumprimento de tarefas do dia a dia tiver muito pesada, não tem como Tá nada. drenando. Você tá drenando, você tá perdendo essa energia constantemente. Então a gente tem que mapear que ralos são esses que estão abertos e começar a colocar um elemento para cada um desses itens. Mas eu acho que vale a pena a gente listar, assim, quais são as principais alterações por grupo, que isso é uma Ótimo. coisa que todo mundo gosta Pra de saber, bem ficar pontual. Então, por exemplo, se a gente pensar em cérebro, quais são as principais alterações no cérebro da mulher? Então, redução da memória, redução da velocidade de memória, redução do foco, redução da capacidade de memorização. Então, você lê, mas você não guarda. Você tem fadiga mental e você tem névoa mental muitas vezes. Névoa mental é aquela sensação de blur na mente, né? Se a gente pensar na estética, acúmulo de gordura abdominal, redução da massa muscular, mais flacidez, mais linha de expressão, cabelo mais fino e ressecado, a pele mais fina e ressecada, pouca lubrificação vaginal. Aí se a gente entrar na parte vaginal, aí a gente vai. Pouca lubrificação vaginal, mais tendência à infecção urinária, mais tendência a candidíase, dor na relação sexual, menos libido, menos vontade de iniciar a relação sexual. Se a gente pensar na saúde metabólica, é uma mulher mais propensa a hipertensão, problema cardiovascular, demência, colesterol alto, triglicerídeo alto, insulina alta, todas as alterações relacionadas à gordura no fígado, entupimento de artéria. Então a mulher vai começando a ter um aumento do risco de todas essas desordens mais metabólicas e vasculares. É normal, a mulher acaba entrando em remédio de colesterol erroneamente e tudo mais. Um outro ponto que eu esqueci de mencionar na parte da mente é a depressão. Também é um elemento muito comum, a falta de vontade, a depressão, a falta de energia, tudo meio que se mistura, porque a mulher não só ela vai ficando com pouca energia, mas ela vai ficando com pouco tesão para a vida. uhum. Então ela esquece dos projetos, ela já não acredita mais nela, não acredita na ambiência aonde ela tá, sabe, entregue, tá entregue assim, tá deixando a vida me levar. Patrícia, uma dúvida que a gente tem visto muito na internet, isso tem gerado um nível de dúvidas né, o que você falou no início, né, essa confusão de muita informação e um fala uma coisa e um fala outra coisa, e como aqui é o espaço para zero dúvidas, sem dúvidas com PD. Então esse é o espaço pra gente pegar esses temas que tem muito, tá saindo muito com todo mundo, que a gente fica muito perdido, que é a utilização dessas canetas, né, canetinha emagrecedora, a gente não vai falar os nomes, mas todo mundo aí sabe os nomes dela. É possível usar esse tipo né, novidade, tecnologia, enfim, e ter saúde física e continuar tendo saúde física sem o foco na estética, sem o foco em só ficar magra, magérrima e fim? Eu acho que tem espaço para as canetas, mas a gente precisa primeiro entender o seguinte: eu falo na minha metodologia da dieta hormonal que tem 8 hormônios que atrapalham ou que deveriam estar ajudando no nosso emagrecimento. Dentre esses hormônios, a gente tem a leptina e a insulina, que são hormônios que estão mais relacionados à compulsão, a comer mais carboidrato, doce, ganho de gordura abdominal. Aí a gente tem cortisol, cortisol, hormônios da tireoide e melatonina, que tem a ver mais com produção de energia. E a gente tem os hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estradiol, são aqueles hormônios mais que regulam todas essas funções que a gente vem falando sobre a mulher, que tem relação com o sono, com o cérebro, com a estética, com a massa magra. E a gente ainda tem o hormônio de crescimento, que também poderia ser colocado aí dentro dessa lista. Quando a gente está falando de usar uma caneta emagrecedora, basicamente a gente só tem um controle sobre esses hormônios da fome e da saciedade. Uhum. Então a gente está atendendo uma parte desses 8 hormônios. Eu não vou ajustar a tireoide, eu não vou ajustar ali a minha melatonina, eu não vou melhorar meus níveis de estradiol, nem de progesterona, nem de testosterona. Então, muitas vezes o problema da mulher, ele é multi-hormonal. Então, a caneta ela entra para agir em torno
de um desses hormônios, necessariamente, que precisa de ajuste, através do mecanismo de ação da caneta. Então, pode ser extremamente benéfico para aquela mulher que já tem resistência insulínica, tem hiperinsulinemia, já tem glicose alta, tem hemoglobina glicada alta, teve, por exemplo, diabetes gestacional e depois não olhou mais para isso. Pode ser para uma mulher que, de repente, está com um grau de obesidade maior e que, por isso, também tem uma resistência insulínica associada. Pode ser uma mulher que tem ovário policístico, pode ser uma mulher que tem lipedema. Tem várias situações onde já existe uma disfunção metabólica, onde a caneta pode ser extremamente útil. Mas não sem olhar todo esse cenário. Então, muitas vezes, o que a gente acaba fazendo na clínica quando a gente faz os atendimentos individuais? É justamente olhar, a caneta pode ser um artifício? Tá, mas essa mulher, ela precisa talvez de um implante hormonal para talvez equilibrar os níveis de estrogênio, progesterona, testosterona dela? Sim. Então, caneta mais implante, uma dupla de sucesso. Ela talvez precise ainda de um regulador de sono, talvez entrar com melatonina, teanina, magnésio inositol, fazer um combo de suplementação e a utilização de melatonina, é um terceiro elemento que entra junto com a reposição hormonal e junto com a caneta, que vai trazer sucesso. Agora, o que a gente precisa saber sobre as canetas? As canetas têm uma taxa de reganho de até 70% no primeiro ano de parada da caneta. Isso não sou eu que estou dizendo, são os trabalhos científicos que mostram. Então, você vai saber que se não tiver investido numa mudança durante o uso da caneta, você necessariamente vai ganhar peso. E muito dessa mudança vem da informação. Claro, vem da informação, do acompanhamento. Por exemplo, dentro do plano PD, que tem as alunas que podem perder até 20 quilos em 8 semanas, tem aluna usando a caneta. Eu não falo que é para parar de usar a caneta, mas o fato dela ser reabilitada para comer certo, para treinar, para equilibrar os hormônios naturalmente, para fazer um jejum, já facilita o desmame da caneta e a não utilização dela ser reganho de peso. Por quê? Porque houve uma mudança efetiva no aprendizado dela. Agora, foi pra farmácia, aplicou a canetinha, parou, gata. Não tem como não ganhar peso depois de novo. Não é você, é todo mundo. E aí volta aquele tema das saúdes, quer dizer, não mudou a parte mental, não mudou mentalidade, não mudou a parte... E não mudou o investimento no que você faz no teu prato, no seu dia a dia. Tem gente que não tem fome, aí come um brigadeiro, aí come uma batatinha chips, aí, sei lá, janta uma besteirinha qualquer, um pãozinho com alguma coisa. E também a gente sabe que tem uma taxa de perda de peso vinda de músculo muito alta com as canetas, principalmente em doses maiores. Lá na clínica a gente observa doses acima de 7,5, normalmente, já, no caso do Mounjaro, já trazem essa perda se você não tiver um acompanhamento com suplemento, com alimentação adequada, com um médico e uma nutricionista te acompanhando. Então lá a gente faz um programa para isso. Então, entenda, se você vai perder a grande parte, e pode chegar até 60% da perda de peso em músculo, depois isso vai diminuir teu metabolismo, vai te deixar muito mais propensa ao reganho de peso. Se você já sabe que o reganho pode chegar a 70%, então você, na verdade, está fazendo o oposto do que você deveria estar fazendo. Então, a caneta pode ser boa? Pode, associando com outros cuidados hormonais e tendo esse cuidado de poder fazer isso integrado com uma mudança alimentar, com uma mudança de estilo de vida, para que possa depois, ao retirar a caneta,